Muito boa noite a todos, é um enorme prazer estar aqui. Queria agradecer especialmente ao doutor Arnaldo, o presidente da Câmara, pela gentileza não só da recepção, mas permitir esse encontro, em nome de quem, aliás, eu cumprimento a todas as autoridades presentes. E agradeço especialmente a vocês, que a gente sabe que no final de um dia de trabalho, cansativo, mas vocês estão aqui. E o objetivo dessa conversa, o doutor Viana deixou muito claro, foi uma situação interessante. Logo que nós editamos a resolução, ele nos visitou no COAF, com uma percepção bastante negativa com relação à resolução. Eu só vou fazer um reparo no que ele disse, que ele falou que a resolução que regulou a partir de 2006 a atividade da intermediação imobiliária nesse sistema que nós vamos explicar aqui. Na verdade, a resolução que regula a participação do setor é de 99, tá? É a resolução número 1 do COAF. E o que, de certa forma, até nos incentivou a fazer a resolução 14 foi perceber que a grande parte do setor totalmente desconhecia o seu papel nesse processo. Agora, aqui no Brasil, a gente tem a cultura, eu não sei aqui, mas lá em Brasília, em outras cidades, está tendo a moda lá do sequestro relâmpago. Aí, qual é a solução que, em geral, a gente dá quando surge um problema desses? A gente passa uma lei tipificando o crime de sequestro relâmpago, ou até transforma ele em crime hediondo, e está resolvido o problema, certo? Em geral, não resolve nada, você só tem uma lei dizendo que é crime, mas os bandidos continuam agindo. Então, como toda lei, você tem um processo cultural que envolve não só a criação de algumas instituições, como foi o caso do COAF, a mudança de percepção e comportamento das próprias autoridades, e aqui eu incluo a própria polícia, Ministério Público, o Judiciário, e, nesse caso específico, a participação do próprio setor privado. A participação, a colaboração nesse sistema não é um privilégio do setor imobiliário. E mais adiante vocês vão ver que isso começou especialmente com o sistema financeiro, com os bancos, e foi evoluindo a incorporar diversos outros setores. O meu objetivo aqui não é explicar a Resolução 14. O meu objetivo aqui é que vocês entendam por que existe uma Resolução 14. O que vocês têm a ver com isso? Por que existe o COAF? Para que serve o COAF? Que é um outro grande mal-entendido que existe por aí. E o que a gente está procurando fazer? Para que ele serve? Como é que ele trabalha? E uma série de coisas que vem acontecendo no Brasil e até no mundo nesses tempos, que afetam a vida de vocês profissionalmente e como cidadãos também. Nós estamos fazendo criando uma ferramenta nova que vai buscar auxiliar, transformar esse país, se Deus quiser, numa coisa melhor, ultrapassar esses probleminhas que a gente convive aqui. Para que a gente entenda essa história, a gente tem que voltar uns 20 anos atrás. E nós vamos começar a falar assim de umas revoluções, umas revoluções culturais, coisas que a gente convive no dia a dia. Então, vou começar a falar, por exemplo, a revolução tecnológica. Possivelmente aqui todos temos um celular, que é uma ferramenta sensacional, aumenta a nossa segurança num caso de emergência, etc. O problema é que, além de nós, o bandido também usa o celular. E aqui em São Paulo, aliás, nós temos o grande exemplo do comando do PCC, que atua de dentro de presídios comandando o crime pelo celular. Então, você vê, cada vez que você cria uma coisa boa, ela pode ser mal usada. E eu até brinco, nas reuniões que nós tivemos lá no Comando Militar do Sudeste, não, tem uma solução, lógico que era brincadeira, para acabar com o uso do celular no presídio. Vamos acabar com as tomadas no presídio, porque assim ele não tem como carregar a bateria. Faz o maior sentido, Só tem um probleminha, se vocês forem nas lojas agora, existem carregadores manuais de celular. Como fosse aquela de bicicleta, mas é uma coisinha que você fica bombeando e ele gera energia para carregar a bateria. Que é sensacional para quem gosta de acampar, vai estar sempre carregando sua bateria. Mas você vê, além de quem gosta do camping, o bandido também usa. Outra coisa que foi interessante no mundo, nessa época, e continua até hoje ocorrendo, a questão da globalização. O que é globalização? No fundo, globalização é um conjunto, revolução tecnológica, liberação de barreiras alfandegárias, controles de câmbio, etc. Isso gerou um aumento de fluxo comercial impressionante no mundo. O setor privado soube se adaptar
né, e exportou como nunca. Então, os fluxos comerciais no mundo multiplicaram por 10, os fluxos financeiros multiplicaram por 10. O curioso é que nessa mudança toda, especialmente os países desenvolvidos, né, que se aproveitaram mais, mas o Estado, ele continua atuando basicamente da mesma forma que atuava há 500 anos atrás. Ele mudou muito pouco, né? É o mesmo sistema de sempre, né? Só para vocês terem uma ideia, do comércio mundial, apenas 5% passa no chamado canal vermelho, que traduzindo quer dizer o seguinte: 5% dos contêineres são inspecionados. O que quer dizer, em outras palavras, que 95% dos contêineres pode estar carregando drogas, armamento, ou qualquer outra coisa que não seja aquela que está declarada. Tá? São coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. Os fluxos financeiros permitiram você, então, transferir recursos de um país para outro, ou de uma instituição para outra, em segundos ou décimos de segundo. Tá? E isso tudo naquele contexto que a gente vê em filme americano, que está o carro de polícia correndo atrás do bandido, quando chega na fronteira, a polícia para e o bandido vai embora. Uma outra característica, vocês vão lembrar da época, que perdura até hoje, é a questão dos cartéis de droga na Colômbia e em outros países, né?